Olá, alunos, tudo bem? Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo programático, vamos falar sobre os métodos de dimensionamento e segurança das estruturas. Eu estou utilizando o mesmo material que a gente está utilizando em aula, não fiz nenhuma edição, porque o tempo leva-se um certo tempo para fazer algumas edições, então vou utilizar exatamente o mesmo material. Sei que esse não é a melhor forma de apresentar uma videoaula, mas em benefício do tempo vamos tentar dessa maneira. Bom, as estruturas de aço, sobretudo os perfis laminados e soldados, são regidos pela NBR 8800, que diz respeito ao método de dimensionamento, como nós vamos calcular as resistências desses elementos estruturais. Então esse método é chamado de método dos estados limites. Bom, a princípio, o que significa um estado limite? Um estado limite, ele diz respeito ao colapso total ou parcial da estrutura. Ou seja, quando uma estrutura entra em colapso, por algum motivo ou por outro, sendo esse colapso na totalidade ou em parte da estrutura, dizemos então que a estrutura atingiu o seu estado limite. Bom, esse método que configura o estado limite também é conhecido como método dos coeficientes parciais. E vou detalhar ele em certos aspectos aqui para uma compreensão melhor. Na verdade, quando fala em método dos estados limites, isso aplica a qualquer tipo de material, seja ele aço, seja ele concreto armado ou protegido, e estruturas de madeira. Ele trata-se de uma filosofia de cálculo ou uma filosofia de projeto, tá? No Brasil, há alguns anos atrás, e isso vem até hoje, era utilizado um outro método chamado método das tensões admissíveis, que é um método americano. Na verdade, a escola de projetos de estruturas de aço é uma escola americana. Então era conhecido como o método das tensões admissíveis, tá? E o Instituto Americano, que é o divulgador, do método, é o AISC, que é o Instituto Americano de Construções de Aço. Tá? Só que em paralelo ao método das tensões admissíveis, também nós temos o método dos estados limites. A norma americana trata do chamado LRFD, que nada mais é que o nosso método dos estados limites. É uma versão, nós brasileiros, na verdade, somos uma versão da norma americana, nos dois quesitos, tanto dos estados limites quanto das tensões admissíveis. E é comum, hoje, até os dias de hoje, nós encontrarmos projetos, engenheiros que trabalham com o método das tensões admissíveis americano. Isso também não se trata de um erro ou de um desvio, porque na verdade a norma americana é uma norma internacional. Pode ser usado em qualquer parte do mundo, Então isso não seria um problema. Eu, por exemplo, já calculei vários projetos com o método das tensões admissíveis. Por exemplo, se nós pegarmos uma empresa grande como a Petrobras, uma das exigências é que você utilize o método das tensões admissíveis. Então é comum, ora, utilizar um método e ora utilizar o outro. Tanto que a norma americana compilou num único texto, a partir de 2005, os dois métodos juntos, o método das tensões admissíveis e o método dos estados limites. No Brasil só temos um, que é o método dos estados limites, é esse que a gente vai utilizar. Que, se você pegar, você vai ver que a nossa norma 8800 nada mais é que um espelho da norma americana
no que diz respeito ao método dos estados limites. Então, nós comentamos que um estado limite é quando uma estrutura encontra-se em condições inadequadas ou atingiu seu colapso total ou parcial dos elementos estruturais. Bom, de qualquer forma, o que importa dizer é o seguinte: seja um método ou outro, as estruturas têm que atender a dois estados limites, ou seja, a estrutura em nenhuma de suas partes pode sofrer colapso. Então isso é óbvio, você vai ter que calcular para que os elementos estruturais que constituem aquela estrutura sejam adequados aos esforços solicitantes. E o outro estado limite que ela tem que suportar ou tem que atender seriam os deslocamentos verticais ou laterais. Vibrações excessivas não podem, e essas vibrações, esses deslocamentos não podem ser grandes, a ponto de comprometer a utilização da estrutura e garantindo um bom desempenho. Imagine você num prédio, num piso, ao andar sobre esse piso você sinta que ele vibre com uma certa intensidade que gera desconforto no usuário, até mesmo pode gerar problemas de saúde. Então isso seria inadequado à utilização. Ou, por exemplo, você olhar uma viga, uma laje, com uma deformação muito grande, que você consegue perceber a olho nu. No coloquial, o pessoal chama isso de barriga, né? A viga está embarrigada, a viga está deformada, portanto. Então, no projeto estrutural, a gente tem que observar essas duas questões. Uma, a resistência dos elementos, e a outra, as questões relativas às deformações e vibrações dos materiais, dos elementos estruturais. Se a gente poderia incluir um terceiro aqui, no caso de concreto, um estado fissuratório excessivo também caracterizaria um estado limite de utilização. Então, em síntese, o método dos estados limites, você precisa garantir esses dois agrupamentos de problema. O que a gente vai chamar de estado limite último, que é esse que está associado à ruína, ao colapso da estrutura, dos elementos estruturais, ou seja, é claro que no dimensionamento eu estou dimensionando para evitá-lo, né? E outro é o estado limite de serviço, onde eu verifico as deformações, vibrações, fissurações em casos de estruturas de concreto e etc. Bom, o que nós poderíamos destacar como sendo alguns casos que gerariam a ruptura total ou parcial da sua estrutura. Então, isso caracterizaria um estado limite último. Um deles, obviamente, é a resistência do material, ou seja, as tensões que são geradas, elas têm que ser menor do que as que o material suporta para garantir a resistência sem problema nenhum. A outra seria a perda de equilíbrio, né? Todo projeto é concebido como se fosse uma estrutura rígida, sem deslocamento. Ou seja, você não pode, diferentemente de um carro que se desloca, um prédio não pode sofrer deslocamento. Então isso caracterizaria uma perda de equilíbrio. Em termos matemáticos, aquele somatório das forças, somatório de momentos, não seriam iguais a zero, seriam diferentes de zero. Então isso caracterizaria uma perda de equilíbrio da estrutura. A outra é o que a gente chama de formação de mecanismo. O mecanismo é quando um elemento ou mais de um elemento sofre uma tensão muito grande e localmente essa estrutura ela plastifica, ou seja, ela excede o limite de proporcionalidade do material, formando então
a diminuição dos hiperestáticos estruturais da estrutura e tornando a estrutura o mais isostática ou até mesmo tornando a estrutura hipostática até atingir então o colapso final. Flambagem. Flambagem é uma deformação provocada por uma força axial, né? E se essa deformação ela cresce e aumenta, o esforço também aumenta. Então, isso também caracterizaria um estado limite último. E tem, por exemplo, a fadiga também, que gera a ruptura do material. O problema da fadiga é que ela gera a ruptura do material com uma tensão abaixo da tensão de escoamento. Por isso que ela entra aqui como uma forma de ruína. Então, estaria dentro do espectro dos estados limites últimos. E aqui fica aberto, né? Se você pensar em qualquer mecanismo, alguma forma que gera a ruptura total ou parcial, né? Gera um colapso total ou parcial da estrutura, ele se encaixa dentro do estado limite último. O estado limite de serviço, portanto associado aos serviços, tem a função da utilização. Uma estrutura tem que ter aparência, conforto, ela precisa ser adequada ao meio para o qual ela foi projetada, sem causar problemas, porque o usuário não se sinta confortável nela. Por exemplo, a vibração é uma delas, as deformações, né? Isso gerariam esses problemas de utilização, e é algo que a gente precisa evitar também a todo custo. Por exemplo, em prédios, deformações excessivas podem provocar empenamentos em alvenarias e esquadrias. Então isso pode trincar portas, janelas de vidro. Então isso também é um problema que estaria dentro dos estados limites de serviço. Então, se eu for pegar especificamente aqui para a estrutura metálica, o que destaca-se são as deformações excessivas e as vibrações excessivas aí dentro do estado limite de serviço. Bom, essa equação que está aqui, ela refere-se ao seguinte: como é que funciona o método do estado limite? Quando se trata do estado limite último, estamos falando de resistência, estamos falando de tensões, estamos falando da capacidade resistente do material suportar certos níveis de tensão. Então isso tem a ver com o que a gente chama de segurança da estrutura, ou seja, a estrutura é segura quando todos os elementos que constituem são resistentes. Isso quer dizer, isso que significa uma estrutura segura. Genericamente falando, o seguinte: todo o esforço que solicita a estrutura, a gente vai chamar esse esforço de D. Esse índice D significa design, que é um valor de projeto. E como é que eu chego nesse valor D? Eu vou pegar as ações, que eu estou chamando aqui de FI, e multiplicar pelo determinado coeficiente de segurança. Então, numa estrutura, eu tenho N ações de naturezas diferentes, que nós vamos falar sobre elas, e essas N ações são majoradas ou multiplicadas por um coeficiente γF. Então, todas as solicitações de projetos são as solicitações que foram afetadas de um determinado coeficiente de segurança. Por isso aí o nome método dos estados limites, também conhecido como método dos coeficientes parciais. Então isso aqui gera tensões nos elementos. Então as tensões geradas com esses valores majorados tem que ser menor do que a resistência do material de projeto. Essa resistência do material de projeto é calculada como sendo a resistência característica do material dividido por um coeficiente de segurança. Então, o que nós temos aqui? As solicitações ou tensões
são amplificadas, majoradas, portanto, e a resistência do material, elas são minoradas, são diminuídas. Ou seja, eu elevo as tensões e diminuo as resistências. Ou seja, com isso eu trabalho dentro de uma margem de segurança. E essa margem de segurança, ela visa eu desviar de algumas incertezas, né? Então os coeficientes de segurança, eles existem para quê? Para minimizar algumas incertezas que existem em toda a etapa do projeto, desde a concepção numérica do projeto até a realização, né, até a materialização desse projeto. Então você tem incertezas envolvidas nos processos de cálculo, na magnitude dos carregamentos que vão solicitar aquela estrutura, incertezas nos processos de fabricação do material, seja ele aço, concreto, etc. Então tudo isso está permeado de incertezas que a gente não tem como controlar. E a maneira que nós encontramos de fazer isso é utilizando os coeficientes de segurança. Então para isso que servem os coeficientes de segurança. Com relação ao estado limite de serviço, eu também tenho uma equação a atender. Qual é? Por exemplo, se eu estiver tratando de deformação, a deformação em serviço que ocorre numa determinada estrutura ou elemento estrutural não pode exceder a deformação limite. Essa deformação limite visa atender alguns critérios usuais, como deformação em vigas, para não trincar alvenaria, para não empenar portas, esquadrias, vidraças, etc. Então existe um limite de deformação para o qual a estrutura vai se comportar muito bem. E é isso que a gente tem que atender aqui num estado limite de serviço. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as ações e solicitações. Ação são todas as forças que podem ocorrer na estrutura. Então, portanto, são forças externas ou ações externas. Peso de pessoas, equipamento. O peso próprio, mesmo que não seja externo, mas ele entra como ação, né, ele solicita a estrutura de alguma forma. E as solicitações são os esforços internos. Então, por exemplo, as cargas, ações ou forças são de várias naturezas. Podem ser vento, água, peso de aterro, o peso dos elementos, as pessoas que utilizam aquele prédio, estoque de materiais, então tem um vento na estrutura, enfim, uma quantidade enorme de possibilidades. Quando essas ações estão atuando numa estrutura, internamente os elementos sofrem os esforços internos, que são as solicitações. Portanto, as solicitações só podem ser 4. Ou é esforço axial de tração-compressão, ou é cortante, ou é momento fletor, ou é momento torsor ou torção. Podem ter todos atuando na sua estrutura, ou pelo menos um. Mas toda estrutura vai ter pelo menos um tipo de solicitação. E é essa solicitação que gera as tensões que eu tenho que atender com a resistência do material. E também geram deformações que eu tenho que atender com determinada deformação limite.